O Brasil não merece mais 3 anos de desgoverno. Vamos conversar? Namastê, Bit, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Olha, já vou te dizer que eu sou uma pessoa que eu não entendo muito de política. Eu gosto de política, mas eu não entendo muito o que se passa dentro dessa palhaçada toda. Nem começa a me xoxar porque eu tô dizendo que é uma palhaçada, porque o que eu vejo no Brasil é um desgoverno total. E não vou só ficar falando de PT não, pra mim todos os partidos estão fazendo pior. Mas deixa eu te dizer o que tá acontecendo hoje na minha cabeça muito louca. Eu acabei de ler uma matéria da revista Veja que vai de encontro com tudo que eu penso. E eu vou fazer um mix de informações do que eu acho com o que eu acabei lendo dessa matéria, tá bom? Então talvez fique um pouco confuso, mas de qualquer forma eu espero que você não me apedreje, porque isso é a forma como eu penso. Vou deixar bem claro aqui, eu respeito a sua forma de pensar. Eu respeito o fato de você gostar da Dilma. Eu respeito o fato de você não gostar da Dilma. Eu respeito o fato de você amar o PT ou de você odiar ou qualquer outro partido. Mas eu também quero que eu seja respeitado. Se eu me posiciono e vem uma pessoa dizendo que eu estou errado por causa disso, e não aceita conversar, não adianta a gente manter um diálogo. Então, para esse tipo de gente, sinto muito, eu não tenho nada que fazer. Agora eu tenho todo o direito sim de ter a minha opinião e expressá-la da melhor forma como eu achar possível. Se você concorda, ótimo. Se você não concorda, ótimo também. Porque conversando a gente se entende e a gente acaba fazendo o melhor, não só para o nosso país, mas para esse mundão de meu Deus, não é? Então vamos lá, o título da matéria é exatamente esse: o Brasil não merece mais 3 anos desse desgoverno. E aí o texto deixa bem claro, é uma lástima, e realmente eu tenho que concordar, que alguém como Eduardo Cunha tenha sido eleito para o Congresso Nacional. Só num país muito maluco mesmo esse tipo de coisa acontece. Um cara que tenha sido escolhido pelos seus pares para presidir a Câmara. E o mais estranho disso tudo, coube a ele, por imposição do seu cargo, aceitar o pedido de impeachment da nossa presidente. Ou presidenta, como ela mesmo gosta, né, Dilma Rousseff. Mas assim como os votos do Cunha, tanto os populares quanto os seus nobres colegas não eximem também da cassação que se aproxima. Porque vamos falar a verdade, o cara tá mais sujo do que pau de galinheiro, né? E olha só o que o texto diz. Tampouco os milhões de sufrágios concedidos a Dilma blindam o seu mandato da possibilidade de impeachment. A razão é muito simples. Democracia não significa império do voto. É aí que essa senhora se confunde, e muito. A lei tem que ser feita. Ela vive com esse papo, não vamos aceitar o golpe, isso é golpe. O fato dela ter sido eleita pelo voto popular não significa que ela seja uma rainha absoluta no cargo de presidente. É aí que ela erra e erra feio. Esses são os principais argumentos dessa presidente e que se opõe completamente ao impeachment. Já que a gente está falando dessa senhora que diz estar sofrendo um golpe pelo simples fato de ter sido eleita pelo voto popular, então vamos falar de outros líderes que na sua alta popularidade também cometeram absurdos. Olha, eu não vou comparar Dilma Rousseff com essas pessoas. O que eu estou querendo dizer é que o fato de você ser escolhido através de um voto popular, seja lá o que for, não garante que essa pessoa seja a pessoa correta para exercer aquela função. Exemplos: Hitler foi eleito premier da Alemanha. Lenin, Fidel e Mao, todos esses chegaram ao poder com amplo apoio popular. Mas jamais uma pessoa de boa fé pode dizer que esses senhores lideraram uma democracia. Entende onde é que fica o meio termo disso tudo? E aí onde essa senhora Dilma Rousseff erra? 2 fatos. Ela diz que Eduardo Cunha não tem autoridade moral para aceitar nenhum processo de impeachment. Ou qualquer coisa que seja. Não tem mesmo. Mas pelo cargo que exerce, ele é obrigado a aceitar quando faz sentido. E o segundo fato é dizer que impeachment sem prova de roubo é golpe. Primeira coisa, o impeachment não é um processo conduzido pelo Eduardo Cunha. Cabe a ele apenas aceitar ou não a denúncia contra a presidente. Quem investiga isso é a Câmara dos Deputados e quem a julga é o Senado. E não fazem isso simplesmente pelo fato de serem representantes democraticamente eleitos pelo povo, mas porque é a lei que manda. Lei. Olha só que interessante que diz o texto. Lei muito anterior a esse governo ajuda a memória. 2 pontos. Ibsen Pinheiro, que presidiu a Câmara dos Deputados na época do impeachment do Collor,
foi cassado por quebra de decoro por 2 anos. Que relevância a lisura de Ibsen tem sobre o julgamento de Collor? Nenhuma. Que relevância a lisura de Eduardo Cunha tem sobre o julgamento de Dilma? Tampouco nenhuma. Pior ainda é ficar com essa alegação de golpe. Isso é mais absurdo ainda. Não pode ser golpe algo que está previsto na Constituição. Dá para entender qual é a lavagem cerebral dessa senhora? E ponto final. O mais estranho é que os mesmos que equacionam impeachment a golpe são as mesmas pessoas que fizeram isso nos governos anteriores, como de Fernando Henrique Cardoso, como de Fernando Collor. Então o que eles faziam no passado não condiz com o que eles fazem no presente. O próprio Lula falou várias vezes que a população tem o direito sim de gritar, de berrar e de fazer acontecer e de exigir que se troque um governante que não faça direito. Nesse caso, o que a população brasileira quer não é nem que se troque aquela pessoa que não faz direito, mas sim que seja punida aquela pessoa que está fazendo algo errado, que diz a nossa Constituição. Pedalada fiscal está sim como crime de responsabilidade fiscal. Precisa ser julgado. Isso não é golpe. Será que fica claro esse pensamento? O texto fala uma coisa muito interessante, principalmente da época do Collor. Como é então que algo que era legítimo e defensável naquela época passou a ser golpe hoje? Como? Como disse o presidente do PT, Rui Falcão, em evento de julho do ano de 2015. Abre aspas. Não se esqueçam, companheiros e companheiras, que gritamos fora Collor e fora FHC. E o ex-presidente Collor saiu da presidência, num processo legal, dentro da democracia. E é isso que eles pretendem fazer agora, expelir a Dilma dentro de um processo democrático. Fecha aspas. O país está tão confuso, tão de cabeça para baixo, que a gente tem que concordar com o que ele fala. O problema é que esse discurso de golpe acaba seduzindo muita gente. Principalmente aquelas pessoas desavisadas que acreditam que crime é simplesmente cometer roubo. E não é isso. Há outras e piores modalidades de indignidade que um administrador pode cometer. Olha só que interessante que diz o texto. Se a gente aderisse a essa cartilha, o afastamento de Dilma seria legítimo se fosse pega roubando um chambinho numa mercearia. Já ter detonado um país de 200 milhões de habitantes ao longo de seguidos anos é irresponsabilidade fiscal, quebrando a maior empresa nacional e destruindo seu setor elétrico. Entre outras peripécias. Tudo seria permitido, ou seja, não faz sentido. A lei que vera sobre o assunto, lei número 1079, é clara e clarividente. Os crimes mais importantes que um presidente da República pode cometer são de responsabilidade. Para um presidente ter a sua liberdade cerceada, aplicam-se a ele ou a ela as mesmas leis que se aplicam a você ou a mim. Já para ser privado do exercício do cargo para o qual foi eleito, as justificativas são outras. Basta que a sua conduta, ainda que bem intencionada, seja lesiva aos interesses da pátria que requeira a cessação do mandato. Vale a pena lembrar que Fernando Collor ele foi absolvido pelo STF, pelo comportamento que levou à sua cassação. Alguém acredita que essa decisão jurídica altera o acerto do seu impeachment? Olha que interessante que o texto ainda cita. Veja os exemplos. Artigo 7.5. Abre aspas. Servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. Fecha aspas. Quantos ministros foram ou estão envolvidos em casos de corrupção? Artigo 9.3. Abre aspas. Não tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais. 3 pontinhos, fecha aspas. Artigo 10.2. Abre aspas. Exceder ou transportar sem autorização legal as verbas do orçamento. Fecha aspas. Aí a pergunta que fica, quanto tempo faz que a Dilma não cumpre a lei da responsabilidade fiscal? Artigo 11.2. Abre aspas. Ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. Fecha aspas. Pedaladas, pedaladas e mais pedaladas. Então isso é golpe, senhora presidenta Dilma? Mas aí tem os opositores do impeachment, que dizem que essa lei é tão ampla e vaga que poderia se aplicar a qualquer presidente, em qualquer tempo.
O mais importante é deixar claro que nenhum representante eleito deveria acreditar que seu mandato é sua propriedade irrevogável. A administração pública não lhe pertence. Essas pessoas não são reis soberanos que fazem o que querem. Não podem se achar nesse direito. A administração pública pertence ao povo. E esse deve ter o direito legal de confiscar o mandato de qualquer um que faça qualquer coisa errada. Que prove que foi irresponsável. É muito bom que esses mandatários saibam que a sua permanência é condicional. E o PT ainda não entendeu isso. Também é bom lembrar que a lei é ampla e flexível. As formas de responsabilidade são bastante amplas. E não convém a criação de leis de afogadilho, causísticas, para se lidar com sandices impensadas. Tomara que os atuais congressistas cheguem ao entendimento que essa presidente violou o dever solene que tem como primeira mandatária do país. Olha que interessante o que diz o texto. Seus desatinos não têm o benefício da originalidade ou descalabros do seu pensamento econômico. Já foram testados em outras épocas e países e sempre causaram destruição. Além da inépcia administrativa, é difícil de imaginar que uma presidente notoriamente detalhista e focada nas minúcias de sua administração não soubesse que a sua volta no dia a dia do poder e financiamento de suas campanhas tivesse um espesso e caudaloso mar de lama de corrupção a azeitar as engrenagens do governo. Dilma pecou quando agiu e quando omitiu, quando interferiu e quando prevaricou. Seus erros são muitos e recorrentes, e sua teimosia e despreparo fazem crer que, a qualquer nova oportunidade, ela incorrerá ao mesmo comportamento que nos trouxe até aqui. Se ela tivesse um pingo de patriotismo, o mesmo que norteou sua juventude na época que lutava contra a ditadura, essa presidente saberia que o melhor para a democracia, o melhor para o Brasil, seria a sua renúncia. Existe uma fome de poder que cega, que deixa a pessoa desbaratinada. O mais importante é esperar que os nossos congressistas eles não fraquejem com essa nova oportunidade e que não fraquejem frente às suas obrigações. Esse governo nos trouxe frente a frente ao precipício. E o passado a gente não muda, a gente não tem esse poder de alterar. Só que o futuro está aqui, o futuro nos pertence. E a forma como esse texto termina é brilhante. Não convém passar os próximos 3 anos dando um salto rumo ao abismo. Esse texto é de Gustavo Iospe e eu não tenho o que falar. Tem gente que vai discordar, tem gente que vai concordar, mas para mim foi um texto brilhante. E eu tinha que dividir isso com você. Se gostou do vídeo, por favor, não esqueça de dar o positivo. Se gostou muito, por favor, compartilhe com seus amigos. Se detestou, compartilhe com seus inimigos. De qualquer forma, todo mundo acaba assistindo. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É tão fácil. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça que eu tenho 3 canais. O MVB, Emerson Martins Videoblog, que é um canal sobre tudo e mais um pouco. Um canal de variedades. Tem o canal Emerson na Austrália, que é um canal onde eu apresento coisas referentes ao país Austrália. E tem também o canal Emerson in English, que é um canal onde eu falo em inglês sobre qualquer coisa. Pelo menos eu tento, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, Beach. Tchau!